Quina, concurso 6041. As dezenas sorteadas foram estas: dezena 4, 7, 50, 56 e 66. Duas dezenas na primeira linha, segunda, terceira e quarta linha sem nenhuma dezena sorteada, quinta linha uma dezena, na sexta linha uma dezena e na sétima linha uma dezena. Na oitava linha, nenhuma dezena sorteada. Dentro daquilo que eu falo para vocês, preste atenção que várias linhas ficam sem nenhuma dezena sorteada. Tenta aglomerar duas dezenas em cada linha e deixe várias linhas sem ser programada nas suas apostas. Aí você tem que olhar os concursos anteriores para verem quais linhas falharam e ficar diversificando essas linhas, porque se você observar, muitas linhas têm falhado em uma sequência grande, mas outras têm sempre uma dezena sendo sorteada. Repetida, muito difícil repetida. O que aconteceu no concurso de ontem, de duas dezenas repetidas, é muito difícil acontecer na quina. Olha só, aquelas dezenas em sequência que eu falo para vocês, evitar de fazer seu palpite em sequência, como no 6033, dificilmente temos as dezenas em sequência, no máximo duas dezenas em sequência. E uma média de duas dezenas no máximo na mesma linha. Dificilmente temos três dezenas na mesma linha, igual aconteceu nesse concurso aqui, por exemplo, no 6033. Olha só como ficam espaçadas as dezenas. Vários vazios. E aquilo que eu falo para vocês, prestar atenção nas cores. Hoje tivemos duas dezenas rosas, que são as dezenas de final 6. No concurso de ontem, tivemos duas laranjas, final 9. Ou seja, tente fazer o agrupamento por cores também, ok? E qual linha que está boa para terem duas ou três dezenas, no máximo? Aí você tem que fazer esse estudo dos últimos concursos. Na quina de São João é a mesma situação. Olha só, várias linhas vazias. São 80 dezenas. A gente tem que achar quais linhas virão vazias. Ou seja, se eu tiver a certeza de qual linha virá vazia amanhã, aí eu posso trabalhar as outras dezenas, fazendo os desdobramentos. Ok? Mas como acertar essas linhas? Não tem como. Adivinhação não dá para fazer, gente. Ou seja, a gente tem que fazer possibilidades diferentes. Igual aqui pelo aplicativo gerador de jogos. Aí a gente tem a opção aqui de limitar. Eu já falei para vocês em outros vídeos. Por exemplo, hoje tivemos duas dezenas na primeira linha. E aí, amanhã terá ou não? Deixamos essa linha em branco. A segunda linha, dois concursos já zerados. E aí, amanhã de novo ela vai ser zerada ou não? Ou seja, é uma linha que está propensa a vir amanhã. Por exemplo, eu estou marcando só a segunda linha. E a próxima linha, ela está para vir ou não? Aí você tem que ficar pegando linha por linha para fazer um desdobramento com 10 dezenas, por exemplo. Igual, por exemplo, eu escolhendo só as dezenas dessa linha, ainda não será suficiente, porque no máximo 3 dezenas são sorteadas. E em geral somente duas da mesma linha. Ou seja, eu vou ter que fazer, pegando 10 dezenas, por exemplo, 5 dezenas de cada linha. Aí eu estou contando com dezenas da segunda e da terceira linha. Beleza? Eu tenho que pegar pelo menos 3 dessas dezenas. Se essas dezenas forem sorteadas, entre as 10 aqui, as 5 estiverem sorteadas, pelo menos 4 delas, dá para a gente pegar pelo menos o terno. Aí você tem que gerar a quantidade de jogos. Entendeu? Por exemplo, aí você gerando aqui, ó, ele vai formar 5 jogos apenas com aquelas dezenas que eu marquei. Ok? Aí tem que ter a sorte de essas dezenas escolhidas serem sorteadas. Só 5 jogos. Aí você tem que ficar fazendo as alternativas diferentes.
Por exemplo, hoje veio duas de final 6. Amanhã eu posso fazer essa tentativa no final 7, por exemplo. São quantas dezenas final 7? São 8 dezenas com o mesmo final, porque são 8 linhas. Eu posso fazer a jogada, por exemplo, de final 7. Ontem veio final 9, final 8. Então vamos pegar. Final 0 veio hoje, a dezena 40. Então vamos pegar o final 3, por exemplo, que são as dezenas verdes. Aí entre as 8 delas eu tenho que procurar duas aqui. Aí eu posso fazer esse desdobramento também com essas dezenas e tentar pegar pelo menos um terno. Aí eu faço por 5 concursos, por exemplo. Essas dezenas marcadas estão desdobradas. Aí eu preciso que pelo menos essas 5 que são sorteadas, elas precisam estar entre as 10 que eu marquei. Por quê? Para eu conseguir pegar pelo menos um terno. Olha só. Aqui, ó. Vamos supor que as 5 dezenas sorteadas foram essas 5 primeiras aqui, ó. 7, 17, 27, 37, 47. Aí vamos gerar os jogos. Olha só, essa linha aqui, ó. 7, 17, 27, 37, 47. Olha lá, ó. 7, 17, 27, 37. Já pegou uma quadra. 7, 17. Olha lá, 7, 27, 37. Outra quadra. Olha lá, ó, foram os 5 primeiros aqui, ó, do 7 até o 47. Aí eu gerando novamente aqui, ele vai gerar outros jogos. 7, 17, 37. Já pegou um terno. 7, 37, 47. Outro terno. 7, 17, 27, 47. Ou seja, o aplicativo ajuda a fazer essas jogadas. São 80 dezenas e apenas 5 são sorteadas. Se a gente não fizer esse fechamento com essas dezenas, pegar de 10 ou de 15 de cada vez e desdobrar os jogos, vai ser muito difícil pegar acertos, ok? Essas são as dicas que eu tenho no aplicativo da Quina. Aí você pode limitar as dezenas, como eu fiz aqui. Tem a opção de exclusão e fixação de dezenas também. Mas, por exemplo, você vai excluir 2 ou 3 dezenas e sobram 77 ainda. Ou seja, essa possibilidade não é muito boa para a Quina. É melhor você limitar. Ou você limita 10, ou 20, ou 30 dezenas. Aí você escolhe, por exemplo, são 80 dezenas. Aí você escolhe 40 dezenas apenas. E elabora jogos com essas dezenas, por exemplo, de 4 linhas diferentes. Ok? Aí você tem que ir criando as estratégias diferentes para tentar acertar as 5 dezenas. E pegar pelo menos o terno, né, gente? Que é o que dá o retorno para a gente. O Duque quase sempre paga apenas o joguinho. Ou seja, a gente precisa pegar pelo menos o terno na quina. Por exemplo, eu marcando 40 dezenas aqui, ó, gerando 5 jogos. Olha só, ele vai gerar jogos só da 1 até a 40. Aí eu tenho que torcer para as 5 sorteadas estarem aqui, para a gente tentar pegar alguma situação. Só que o que acontece? Eu marquei 40 dezenas. Quantas mais dezenas eu marcar, mais possibilidade de jogos vai ter. Ou seja, eu vou ter que gerar muito mais jogos. Aí é melhor você fazer aquela limitação de 10 dezenas, igual eu demonstrei no começo, e tentar pegar as situações de possíveis sorteios, ok? Se entre as 10 escolhidas por você, pode ser aleatoriamente. O importante é que seja 10, que sejam de linhas diferentes. Se entre essas 10, 5 delas as sorteadas estiverem entre as 10 marcadas, é garantido que vai pegar pelo menos um terno, ok? Esse é o gerador de jogos da Quina. R$19,90 apenas, para você baixar no seu celular Android ou no computador no sistema operacional Windows, ok? Este foi o resultado do concurso 6041, com as dicas e procedimentos para tentar pegar acertos na quina. Vamos ver se já sorteou aqui. Ainda deixa eu, no site da Caixa. Ainda não deve ter saído a premiação, não. Ratei porque o sorteio foi agorinha. Vamos ver se já saiu. Estava 1.300.000 hoje. Ainda não deve ter dado tempo de sair o rateio, não. Eu deixo divulgado no vídeo se acumulou ou não para o 6042, ok?
Este foi a análise do concurso 6041 com as dicas para o 6042. Se você quiser adquirir o aplicativo da Quina, é só você clicar no link abaixo. Boa noite para vocês e até amanhã. Eu sou Flávio Azevedo. Fique com Deus. Tchau. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.